Fala comigo, nação, dia de jogo, né? E a gente vai estar reagindo aí aos corintianos simplesmente em pânico, ó, ter que enfrentar aí o Malvadão, esse programa aí do Domingos, né, do Benja. Eu até gosto muito do Benja, mas obviamente essa bancada aí a gente sabe que é toda corintiana, então tem um viés ali puxando pro Corinthians, mas dá pra ver claramente o desespero deles em ter que enfrentar o Flamengo, né? O Mano, ainda mais surtado da vida, falou, não, que se o Corinthians, né, resolver jogar nessa partida... O Benja falou, e se o Flamengo resolver jogar? Não tem pra onde correr, né, cara? O elenco do Flamengo é muito qualificado, tem tudo pra poder conseguir essa vitória, tá com sangue nos olhos, quer devolver ali aquela situação ali da Supercopa do Brasil. Então vai ser um jogo quente, né? Um jogo ali na Neoquímica, mas o Flamengo vai com tudo pra cima em busca da vitória. Então vamos reagir aí ao pessoal falando dessa partida e depois a gente volta com mais notícias, nossa opinião e tudo aí do... Ô, Michel, o Flamengo hoje é muito mais favorito que o Corinthians? Lógico, muito. Com certeza. É muito. Não, você pode falar... Tá usando o anticorintiano. No jogo de hoje? Tá louco? Eu não acho que seja Também tão favorito, não. O último encontro entre eles deu Corinthians e jogando muito mais do que o Flamengo. Em outras circunstâncias, mas o Corinthians joga em Itaquera, o que não significa muito quando é jogo contra o Flamengo, mas eu acho que dentro dessa linha de raciocínio do Mano, de que o Corinthians escolhe os jogos, sim, hoje é um jogo que o Corinthians vai escolher para jogar. Mas pra você escolher bem, viu? Porque vai pegar. Se o Flamengo tiver naqueles dias que o Flamengo também vai resolver, hoje aqueles dias ferrou, hein? Ontem tinha 54 mil no Morumbi achando que ia dar. Não, mas o São Paulo vai estar freguês do Palmeiras. Ultimamente tem sido. Não, mas o retrospecto do Corinthians também com o Flamengo nos últimos tempos também é que o time do Corinthians é aquele negócio, quando quer jogar, é diferente dessa porcaria que a gente tá vendo. E tem aquela velha frase... vai completo hoje, mano? Vai. O Flamengo vai completo hoje? Possivelmente também. Mas o Flamengo, Benja, tem alguns jogadores aí que são encarados como titulares que não estão tão bem assim. Então, nesse caso, eu acho que o Corinthians agora com a volta do Yuri Alberto, já jogou o último jogo, deve formar dupla com o Memphis. E o Corinthians, inclusive, hoje deve ter o Carrillo como titular também. Agora, com relação a querer jogar, Serito, eu acho que o Corinthians, ele sabe muito bem que hoje a batata assa se ele não quiser jogar. Porque uma Neoquímica lotada contra um Flamengo, que a gente sabe da rivalidade que existe, ainda mais vindo de uma conquista de Supercopa. Se esses caras não correrem hoje, esses jogadores estão ferrados. E como diria Nelson Mandela, Benjamin, quanto mais jogos você tá sem ganhar, mais próximo da vitória você está. O Corinthians já tá 6 sem vencer. Mandela falou isso. Mandela. Enquanto ele estava preso, ele pensou. O Ceredo vai falar. Ótimo conhecedor de futebol. O Ceredo vai falar ainda aqui, só uma notícia de última hora. Aquele técnico que o Botafogo contratou, Martim Anselmi, já não está mais. Acabou de ser demitido. Então são oito técnicos demitidos em 8 rodadas no Campeonato Brasileiro. É um negócio inacreditável, né? 8 técnicos em 8 rodadas, o Campeonato Brasileiro que começou outro dia. Verdade. Incrível. E é bem lembrar que o Botafogo ontem ganhou. O Botafogo ganhou? Eu vou falar. Pois é, o Botafogo ganhou. Como é que mandaram embora o técnico, então? O nosso amigo do Tricolor lá, moer pra ele Antes de falar o futebol brasileiro... O Roger já? Não, daqui a pouco nós vamos falar aí, calma. Calma que o John me falou. O John me falou que o engenheiro da NASA lá nos Estados Unidos já fez uma análise aí sobre a explicação do Roger. Ele acorda às 7 horas da manhã e me manda esse vídeo aí. Olha aí, teu treinador. Eu marquei você também. Eu vi. Eu marquei a boleirada, toda a boleirada lá. Mas porque vocês que têm que explicar. Eu não consigo entender. Cara, não dá pra falar palavrão aqui. É muito mais favorito, então? Não acho. Só o Michel acha? Eu acho que não tem favorito pro jogo de hoje. Eu acho que é um jogo muito equilibrado, porque o Corinthians vai jogar a vida hoje. Não tem favorito? Eu acho que não tem favorito. Eu acho que o Corinthians vai jogar a vida hoje. É claro que o Flamengo tem um time melhor do que o Corinthians, tem um elenco melhor do que o Corinthians, mas hoje, especificamente pro jogo de hoje, 8h30 em Itaquera. Itaquera super lotada. Gritando, né, com o bafo da torcida no cangote dos jogadores. Você vai ver se o Memphis não vai correr hoje. Foi em casa, hein? Ele faz esse jogo aí. Como diria o Leão, é bem verdade. Porque os homens agora estão voando. Vocês têm que ver. Ele foi contra o Remo. Tudo bem o último jogo do Flamengo, mas... eu vou te falar. Favorito. Eu vou te falar. Esse jogo é 60-40, Benja. Corinthians. Corinthians. Eu vou te falar. Retardado. Ô, John... eu fiz um curso do Wolf Maia de teatro.
Então, o Dorival, no segundo tempo, ele vai olhar pro banco para mexer. Então, ele olha e faz assim. Esse é o problema, né? Aí o Léo Jardim, ele resolve olhar pro banco para mexer e faz assim. Pô, é bom demais. Pesa. Mas o Corinthians, Benja, se você olhar, por exemplo, ele não tá jogando bola, tá? Mas o Corinthians ele vai ter hoje, possivelmente, um Garro no banco, um Matheus Pereira no banco. Eu não sei se o Caio César, ele teve até um desconforto muscular, não sei se ele Quando vai... foi a última vez que o Garro jogou bem? Ele jogou bem contra o Atlético Paranaense esse ano, inclusive o gol da vitória do Corinthians foi dele, Benja, mas tá devendo. O Garro tá jogando só com o nome também. O Memphis, quando foi a última grande partida do Memphis? O Memphis, cara, pra falar a verdade, o esquema do Corinthians tá meio ruim, apesar do golaço que ele fez contra o Santos, mas o Memphis não tem jogado bem esse ano, não. Mesmo na conquista da Supercopa do Brasil, eu não acho que o Memphis tenha jogado o que ele já jogou ano passado. Pra mim, as últimas partidas que o Memphis foi muito bem foram as finais ali da Copa do Brasil. E um cara que começou muito bem, mas eu acho que tem cometido alguns erros estranhos, é o Gabriel Paulista. Ele cometeu contra o Santos, mas tá jogando bem, cara. Xerifão. Acabei de falar, tá jogando bem, mas contra o Curitiba também ele foi mal. Não, mas contra o Santos ele cometeu aquele erro lá, mas ele vem bem. Ele vem bem. Eu acho também que ele chegou muito bem. Chegou muito bem, mas tá cometendo umas falhas aí. O Michel Bastos, deixa eu te falar. Como é que eu começo a dizer o que eu quero dizer? Olha, Michel, eu vou publicamente ter que, infelizmente, jogar a toalha. E hoje tem, meu amor, hoje tem um duelaço. Corinthians e Flamengo se enfrentam em Itaquera hoje. E o retrospecto desse clássico na casa do Timão é favorável aos cariocas. Em 16 jogos, contando todas as competições, o rubro-negro leva vantagem nas vitórias, 6-5. Houve 5 empates, olha aí também, viu? Nos gols marcados, o Flamengo também supera os donos da casa, 21-16. E você observa que esses números são favoráveis ao Flamengo em jogos disputados na Neoquímica Arena. Olha como é que o Flamengo é forte. 16 jogos em Itaquera, ou seja, na casa do Corinthians. 5 vitórias do Corinthians, 5 empates, 6 vitórias do Flamengo. E o Flamengo ainda marca mais gols do que o Corinthians. Na casa do Corinthians. Na casa do Corinthians. É a mesma coisa que eu chegar na tua casa e falar, muda esse sofá, eu quero sentar ali. Mas é a sua cara você fazer isso, entrar na minha casa. Então eu sou Flamengo. Não, mas tem uma coisa também assim, né? O título perdeu, né? O título perdeu. O que acontece é assim, o Corinthians... Você tem todos esses números aí, faltou botar ali embaixo. O título foi do Corinthians. A Supercopa... Pelo menos esse ano. A Supercopa desse ano custou o emprego do Felipe Luiz. Né? Porque aí ele perde a Supercopa e o copo começa a ficar cheio, né? Então, ele perde a Supercopa naquele jogo disputado em Brasília, lá no Mané Garrincha, e aí ele começa a ficar com o copo meio cheio. Aí, quando ele vai para outra decisão em 180 minutos e perde pro Lanús, que tem um orçamento 10 vezes inferior ao Flamengo, aí o Bato falou, chega, cansei. Eu acho que a derrota pro Corinthians é assim, o gato subiu no telhado. Aí depois contra o Lanús, gato tropeçou no telhado. Aí quando o Lanús o telhado quebrou e aí foi um horror. Aí esse gato que tá nervoso, aí ele cai no telhado. Aí já era. Cai no telhado. Aí já era. Aí já foi. Mas agora, de lá pra cá mudou muito, né? Esse Corinthians mudou muito. Foram 11 jogos, tá? Desse título do Corinthians pra cá, o Corinthians tem 11 jogos. E aí a gente vem aí com 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. É um retrospecto ruim para o Corinthians, para o tamanho do Corinthians. E te digo mais, esse é um começo de ano, e essa informação de cocheira aqui, é um começo de ano muito pressionado para o técnico Dorival Júnior. Eu sei que o Marcelo Paz vai desmentir e tem todo o direito de me desmentir, mas eu conheço os bastidores. Eu sei como é que funciona a cabeça do conselheiro, porque no Corinthians você não tem a turma do amendoim, mas você tem a turma da fontinha. Tem uma fonte lá atrás, tem uma fonte de água potável, onde fica o tênis, onde fica o tamborel, e os caras se reúnem lá e aí só ficam. E aí o Osmar Stabile tá passando, e Osmar, vem cá, esse Dorival fraco, esse Dorival é fraco, eu não vou votar em você se você não demitir ele. Aí o cara já começa a dar tremedeira. Aí tudo que o Marcelo Paz fala de número, de argumento, começa a cair por terra. Entendi. Porque tem muita pressão. Isso vale para qualquer um. O político, o gestor político, que não é o gestor profissional, ele vive muito
do voto do conselheiro. Ah, mas isso é horrível, eu sei, mas é a verdade. Quer que eu minta aqui? Eu tenho que falar a verdade. Então o Dorival está muito pressionado. Esse resultado de hoje é muito importante para ele, muito diferente do Leonardo Jardim, que está tranquilo, que desde que ele chegou o Flamengo, você vê, já está na ponta alta da tabela. Não, 4 jogos sem perder. Cara, você vai ver, depois desses 11 dias, que a gente vai ter 11 dias para 2 amistosos, e aí a gente vai ter mais 5, 6 jogos de Campeonato Brasileiro. Você vai observar esse time do Flamengo, o que esse time vai evoluir. Por quê? Porque o Leonardo Jardim é um monstro de treinador. Não sei como é que vai ser hoje. O Corinthians em casa é muito forte. Não, sim, muito forte. Mas o Leonardo Jardim, né? Só para trazer aqui a informação do Leonardo Jardim. 4 jogos. Dentro desses 4 jogos, 3 vitórias e um empate. 8 gols marcados e 0 gols sofridos. 0. Nesses 4 jogos, o Flamengo marcou 8 gols e não levou nenhum gol. Isso já mostra o que o Leonardo Jardim vem fazendo nesse time do Flamengo em tão pouco tempo, né? Porque a gente fala sempre assim, não, o técnico precisa de mais tempo para ajustar, para arrumar. Mas aí eu volto a dizer, também tem qualidade nesse time, né? Também não é tão difícil ajustar esse time do Flamengo também, hein? É um sonho treinar o Flamengo. Pô, vamos falar sério. É um sonho treinar o Flamengo. Falar sério. Então tá aí, nação, esse foi o corte, né? Um corte bem bacana aí, podemos acompanhar tudo envolvendo essa grande partida aí entre Corinthians e Flamengo, jogo aí que vai acontecer na noite de hoje, né? Jogo que promete, final, o Flamengo ali vem muito bem com o Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim conseguiu dar uma identidade a esse time, aparentemente, né, mudou bastante, consegue ele ser um time mais vertical, já não faz tanta questão da posse de bola, o que em alguns momentos eu acho super interessante, apesar da gente torcer sempre o time ser aquele... ter a posse de bola, ser aquele time que comanda a partida, mas muitas vezes isso daí foi batido com o time adversário se trancando todinho lá atrás em busca de um contra-ataque, né? E quando você você dá a bola para o adversário que ele tem que criar, ele acaba querendo vir para cima do Flamengo, com isso aí ele deixa muitos espaços, né? Então fica assim, um jogo onde o Flamengo acaba sofrendo um pouco por, às vezes, não ter aquela porcentagem de bola alta, mas ele compensa, né, naqueles passes verticais atrás da linha de defesa, buscando sempre o atacante ali numa projeção, né, pegando a bola em velocidade, saindo cara a cara com o goleiro. Isso aí acontece muito mais agora com o Leonardo Jardim do que com o Felipe Luiz. Mas assim, resultado você conquista e aí quando você conquista tudo é mais bonito, né? Na temporada passada o Flamengo conseguiu jogar com essa posse de bola alta, rodando de um lado para o outro, e com isso aí conseguia também furar a defesa, fazer gols, dominar o jogo, então assim, animava também. Mas eu acho que é um jogo que às vezes ele acaba sendo mais desgastante, né? Desgasta mais fisicamente e ele também requer, ao meu ponto de ver, uma técnica melhor, um aperfeiçoamento melhor, porque você fazer triangulações, dominar ficar com a bola o tempo todo, criar situações, então quando o time está pouco inspirado, você acaba sofrendo muito para poder furar a defesa adversária e marcar o seu gol. Já desse modo, Leonardo Jardim, às vezes você dá a bola para o adversário, deixa eles tentarem alguma coisa, você sabe a qualidade que seu time tem, e aí quando eles dão, né, um passe errado, você faz uma roubada de bola ali, você consegue fazer ali um contra-ataque, uma jogada rápida e definir a partida. Mas é isso aí o vídeo, rapaziada, vamos estar torcendo aí para mais tarde o Mengão tá vencendo essa partida, tá brigando de vez lá em cima pela liderança. Depois a gente volta então aí depois do jogo, né, a gente volta aí com mais notícias e tudo do Mengão. Valeu, até um próximo vídeo.